Olá, internautas, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online. Hoje nós vamos abordar uma pesquisa feita recentemente aqui no Brasil que mostra algumas considerações importantes com relação à alimentação infantil. 51% das mães entrevistadas para este levantamento disseram que possuem dificuldades de alimentar os seus filhos no que diz respeito à alimentação saudável, alimentação adequada. E 64% dessas mesmas mães revelam que se preocupam com o impacto desta alimentação com dificuldades na vida adulta da criança. Hoje nós vamos conversar sobre este assunto com um especialista na área, Dr. Mauro Fisberg. Ele que é pediatra, ele também é nutrólogo e professor do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Dr. Mauro, muito obrigado pela sua presença. Uma boa tarde. Obrigado, prazer estar com vocês. Espero poder ajudar nas dúvidas mais importantes que nós temos sobre esse tema. Doutor, esse tipo de dado para os médicos não é novidade. Isso vocês sentem no dia a dia do consultório? Essa é a queixa mais comum que nós vemos em todos os consultórios pediátricos do mundo inteiro. A gente sempre diz que a queixa da criança que não come é a queixa mais democrática, mais universal e que aparece com maior frequência em todos os aspectos pediátricos. Pode ser uma coisa que aparece como a queixa principal da família, quer dizer, ela vem à consulta porque a criança não está se alimentando bem, ou aparece no decorrer da consulta, quando, por exemplo, ela vem por uma gripe e a mãe sempre vai dizer, olha, além disso, ela não está comendo. Então, eu tenho que trabalhar com esses dois aspectos, como a preocupação primária e com a preocupação que vem no decorrer da consulta. Agora, doutor, é possível dizer que apenas a correria do dia a dia e o fato das mães trabalharem fora que está causando este problema ou não? Não, eu acredito que a alimentação infantil sempre teve problemas. É uma queixa muito interessante porque ela depende de alguns aspectos de modelo. Então, se eu tenho uma família que tem um padrão de comportamento que é fácil de ser replicado, que é fácil de ser mostrado para os filhos, as famílias sentam juntas, as famílias têm um aspecto comportamental que permite que a criança siga um exemplo, é mais fácil que a alimentação seja correta e saudável ou adequada. Quando eu tenho uma confusão maior de horários, de limites, de dificuldades de sentar a criança à mesa, ou eu não sei como me comportar, com certeza o hábito alimentar da criança também vai ser mais complexo. Então, tudo depende da característica de preocupação da família e de como que ela recebeu aprendizado ou que tipo de experiência ela já teve anteriormente. Doutor, os pediatras, eles costumam dizer isso com muita naturalidade, né? Que as crianças, elas têm os pais como exemplo. Se os pais, por exemplo, comem salada, têm uma alimentação saudável, provavelmente essa criança vai seguir o modelo. Mas nem sempre isso acontece na prática. Seria ótimo se isso acontecesse sempre, apesar de que hoje os nossos pais não estão comendo também adequadamente, mas o que nós sabemos é que isso é uma questão matemática, é estatística. Quer dizer, se eu tenho um grupo grande de pessoas que se alimentam de uma forma específica, os seus filhos, na maior parte das vezes, têm uma chance de se alimentar corretamente. Mas isso não é uma condição específica. Eu tenho uma característica até da minha família. O meu pai comia muita verdura, muita legume, muita salada, muitas frutas, e nós comíamos muito pouco. Quer dizer, o modelo é importante, mas obviamente preciso ter uma outra forma de orientação e eu preciso ter alguma experiência diferente para tentar determinar o porquê que essa pessoa não está comendo aquilo que eu gostaria. Nesse caso, o senhor acha que falta, de certa forma, insistência por parte dos pais? Falta experiência. Eu acho que falta limite. Uma das características que a gente sempre fala é que a alimentação ela é parte do processo educacional. Se eu não sei, por exemplo, determinar inclusive o número de horas que a criança pode ficar na frente da televisão, o número de horas que ela pode ficar no computador, o número de horas que ela precisa fazer lição, que horas que ela precisa dormir, que horas que ela precisa sentar para fazer alguma outra coisa, a alimentação também faz parte desse processo. Se a família não sabe ter experiência ou ela não sabe como sentar a criança no cadeirão, ela não sabe como sentar a criança na mesa, ela não sabe como oferecer o alimento, faz tudo parte do mesmo processo. Então falta alguma coisa de experiência.
Muitos pais acabam desistindo, né, de oferecer uma alimentação mais saudável e dizem simplesmente que o paladar da criança não aceita tal tipo de alimento, principalmente fruta, principalmente verduras e legumes, né, doutor? Existe realmente criança que não tenha um paladar compatível com esse tipo de alimentação ou isso é mito? Todos nós temos preferências e aversões, todos nós temos direitos a comer o que nós gostamos e o que nós não gostamos não comer. Nós somos seres humanos e como seres humanos nós somos parte do reino animal e nós temos uma característica que é normal de todo mundo, que é uma coisa chamada neofobia. Nós temos medo do novo. Toda vez que eu vou ofertar um alimento novo, eu preciso ter esse alimento exposto inúmeras vezes e experimentado, porque senão a criança rejeita esse alimento de uma primeira vez. Se eu desistir na primeira, eu provavelmente vou perder a chance de que esse alimento faça parte da alimentação da criança. Então eu preciso expor o alimento, esse alimento precisa ficar conhecido, ele precisa não causar ojeriza, pânico, náusea, medo para a criança e ele precisa ser um alimento que faça parte do dia a dia da família para poder ser experimentado. Tem mães que acabam utilizando de vários tipos de técnicas, de recursos, ou para esconder o legume na sopa, ou para transformá-lo numa forma mais apresentável. O senhor acha que tudo isso é válido, doutor, no momento de se apresentar um alimento novo à criança? Não, a criança ela não é boba, é uma criança extremamente inteligente e ela sabe reconhecer e ela aprende gradativamente onde está a confusão. Uma coisa é brincar com o alimento, é você utilizar, por exemplo, figurinhas, caricaturas, você utilizar verduras para desenhar, para você montar pratos mais adequados, mais atrativos. E a outra coisa é você esconder no meio de uma sopa. Quando ela perceber que tem um alimento que ela não gosta ou que ela não queria que tivesse presente numa pasta, ou numa papa, ou numa sopa, ou num embutido, ela simplesmente vai rejeitar todo esse alimento. E aí toda aquela característica que você teve de aceitação passa a ser de rejeição. Então não é uma boa técnica. Quando a criança rejeita um alimento especificamente, qual a sua orientação então aos pais, doutor? Eu primeiro preciso tentar entender o porquê que ela rejeitou. Será que esse alimento foi adequadamente preparado? Será que estava numa temperatura legal? Será que realmente o cheiro estava bom? A forma de preparação, o volume, como que foi exposto? Ela foi forçada a ingerir aquele alimento? Então eu preciso entender a dinâmica da alimentação para poder entender se aquilo é uma recusa global, que ela nunca mais vai aceitar, ou se é simplesmente porque aquele momento não foi adequado. Eu paro, eu espero uma próxima oportunidade, eu apresento novamente e eu tento sempre insistir. Insistir, eu sempre digo, é muito diferente de forçar, obrigar ou utilizar qualquer outro artifício. Então a gente precisa primeiro, entender o porquê que a criança não come. E a criança não come por milhões de motivos. Não é uma única causa que faz com que a criança não coma. Ela pode não comer desde uma simples questão básica, simples, como um resfriado, que ela perdeu o olfato, ela não está sentindo o cheiro adequado, ela perdeu o sabor e ela está doente, até uma situação crônica, que eu tenho realmente crianças em que o comportamento familiar é tão complicado que aí ela realmente não come e aí passa a ser uma preocupação muito importante para a família e para o pediatra. Agora, se a criança não quer ao menos experimentar aquele alimento, a mãe deve insistir para ela experimentar pelo menos? Talvez eu não vou insistir nessa mesma ocasião. Eu vou insistir numa segunda, numa terceira, numa quarta. Existem alguns trabalhos que mostram que eu preciso tentar pelo menos de 10 a 15 vezes um novo alimento para chegar à conclusão se realmente a criança não gosta ou ela não quer. E realmente aí eu posso ver se aquele alimento é essencial ou não é essencial, se eu posso trocá-lo, se eu posso mudar a forma de preparo. Quando você fala, ela não gosta de batata, mas ela não gosta de qual batata? A batata cozida, a batata amassada, a batata frita, a batata modificada, a batata recheada. Quer dizer, não é igual, são alimentos diferentes, são formas diferentes de apresentação. Ela pode gostar de um tipo e não gostar do outro.
Hoje nós estamos conversando sobre alimentação, a dificuldade de se alimentar corretamente as crianças. Quem está conosco é o Dr. Mauro Fisberger, que é pediatra, nutrólogo e também é professor do Departamento de Pediatria da Unifesp, a Universidade Federal aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do nosso convidado, você pode consultar este site que vai aparecer aí no seu monitor, www.nutrociencia.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o Dr. Mauro. Espero que você continue conosco. Até já.